Nessa aula de hoje aqui você vai estar conhecendo mais sobre o motor, sobre o que é o motor, para que serve cada peça. Vamos estar falando aqui também sobre as marcas e modelos dos motores de portões. Então, pega aquela dica aí de pegar um caderninho para você ir anotando, para você ir se familiarizando com os nomes das peças, com os componentes, para que servem, certo? Eu estou aqui com dois motores de duas marcas diferentes. Esse aqui é da Intelbras e esse aqui é da Rossi. E esses dois são motores deslizantes. É aquele portão que abre de lado, portão de correr. Existe também um portão basculante, que é aquele portão que sobe e desce, beleza? Que abre para cima. E tem também o motor pivotante, que é aquele portão que abre de lado. Pode abrir em duas bandas ou uma só. O portão pivotante é bem difícil de vender. Pelo menos para a gente aqui é bem difícil de sair portão pivotante. Já o basculante e o portão deslizante a gente vende bastante. Pessoal, vou começar falando sobre as principais marcas. Vamos estar colocando aqui a logo das marcas, ou uma foto de motor, alguma coisa, para você ir se familiarizando. Porque é importante conhecer as marcas, porque você vai saber qual marca é melhor para o seu cliente, para o portão do seu cliente, certo? Você vai entender qual é a necessidade dele e vai recomendar aquela marca para ele e vai vender para ele. É importante também, no caso das manutenções, para você ir conhecendo todas as marcas e quando você chegar para fazer a manutenção na casa do cliente, você saber identificar qual é o motor, para você pesquisar o manual para fazer alguma configuração. Então, nessa aula aqui, você vai se familiarizar com as marcas. Eu tenho aqui o motor da Intelbras. A Intelbras começou tem poucos anos a trabalhar com um motor, mas ela já fez um motor muito top. A configuração dela é bem interessante para a gente estar fazendo. Parece que essa placa aqui, ela tem proteção contra surto e é bem difícil de dar defeito. Pelas que a gente instalou até agora, poucas deram defeito. Então esse é um motor aqui bastante interessante para você estar trabalhando. E outra marca muito conhecida no mercado é essa aqui, é a marca Rossi. Aí, se você ainda não tem familiaridade com o motor de portão, pode anotar que essa marca Rossi, que ela tem muito no mercado, certo? Manutenção que você for fazer, quando você for na casa do cliente, você vai ver, na maioria das vezes, motores Rossi. Uma particularidade desse motor aqui é o controle. A placa do motor Rossi só pega o controle original da Rossi. Então, anota essa dica aí que é importante. Para quando o cliente ligar, ô amigo, quero um controle aí. Você perguntar qual é a marca do motor dele, se ele falar que é Rossi, você vai levar o controle Rossi, que outro controle ele não vai pegar. E esse motor também é muito bom, muito resistente, muito benefício, muito bom. Então, essa marca aqui é uma boa opção para você estar trabalhando também. Outra marca conhecida também, pessoal, é a Garen. A Garen é uma marca muito popular. Várias manutenções que você for fazer, vai ter lá um motor Garen. E é um motor que tem um bom custo-benefício também, resistente e fácil de configurar. Então, anota essa marca aí, Garen também. E outra marca é a marca PPA. É uma marca boa também, muito inovadora, tem várias novidades nos motores dessa marca. Eles sempre surgem com tecnologia nova. O motor Jetflex é o mais conhecido deles, que é um motor que fecha o portão em um portão de 3 metros, fecha em menos de 4 segundos. Tem outras tecnologias também, motor com bateria, então a PPA é uma ótima opção para a questão de inovação. As outras marcas também têm os motores rápidos que fecham o portão em menos de 4 segundos, só para você saber. Tem o piscininho também. Cara, o piscininho, nunca trabalhei com piscininho, só mais manutenção. Uma particularidade do piscininho é o controle também, que só pega o piscininho, beleza? E na nossa região aqui é difícil de achar o controle da piscininho. Tem que comprar sempre pela internet. Pessoal, eu acho que as principais marcas são essas. Se eu estiver esquecendo de alguma, depois eu vou falar aí no curso. Não dá para a gente saber de cabeça, nem eu que trabalho aí há muitos anos com motor de portão, não sei de cabeça configurar tudo. A gente vai precisar saber aí, ler o manual e para isso a gente vai aprender todas as nomenclaturas, as configurações que a gente pode fazer na placa. E todos os motores mais desconhecidos, uma marca da China, que a pessoa comprou lá na China, um motor, sei lá. Com esse curso aqui você vai estar aprendendo a fazer a configuração se você tiver o manual. Pessoal, agora vamos ver aqui os componentes do motor. Eu tenho aqui o motor Rossi. Todos os motores vão ter basicamente esses mesmos componentes aqui. Tem aqui a capa do motor. Capa é muito importante porque a gente vai instalar o motor em uma área externa, uma área que molha, que chove. Muitos casos de manutenção que a gente vai fazer, que é a capa do motor ressecou.
O motor que foi instalado muitos anos no sol, chuva, ressecou, entra água dentro, queima a placa, queima o motor, oxida tudo, beleza? Aqui a gente tem a base do motor, onde todos os componentes são fixados aqui. Esse aqui é de plástico, existe capa de ferro também, de metal. Aqui tem a engrenagem. Essa engrenagem aqui vai pegar na cremalheira e vai fazer movimentar o portão, beleza? Essa engrenagem aqui, engrenagem externa, certo? Tem uma engrenagem interna aqui. Essa engrenagem interna do motor Ross é uma coisa que dá problema, não só do motor Ross, todas as marcas dá problema nessa engrenagem interna que a gente tem que trocar. Aqui eu tenho a placa é como se fosse o cérebro do motor. Ela aqui recebe a informação do controle remoto e faz o motor girar. Eu estava falando da placa, agora eu vou falar do motor. O motor tem aqui um induzido, uma bobina que faz o motor girar. Essa engrenagem pega nessa engrenagem daqui, que gira essa engrenagem aqui. Beleza? Então a placa aí é como se fosse o cérebro do motor e aqui é como se fosse o coração do motor. Beleza? E na placa aqui a gente configura o controle, a gente configura as diversas parâmetros programáveis do motor para ele ir mais devagar, ir mais rápido, com mais força, pegando mais peso, para fechar devagar no final. E aqui uma peça muito importante também, que praticamente todas as manutenções é bom você trocar essa peça aqui, certo? Uma manutenção preventiva é você trocar essa peça aqui, que é o capacitor. O capacitor é o que dá força ao motor. Tipo, o motor está parado lá. Quando você aperta o controle, o capacitor é como se fosse dar um empurrão para o portão abrir. Então, já vou dar spoiler aqui das aulas de manutenção. Quando o portão estiver fraco, a primeira coisa que você faz é trocar o capacitor. Agora eu vou mostrar de perto aqui as peças. Está aqui o motor. Tem aqui essa engrenagem, que ela é muito difícil de dar defeito, mas já tive alguns casos desse pino aqui soltar e ela sair do lugar, e nesse caso o portão não vai girar essa outra engrenagem aqui. Aqui a engrenagem interna que eu falei, ela que é encaixada nessa aqui, beleza? Então o motor tem um eixo aqui na vertical e outro eixo na horizontal. O motor na vertical encaixa naquela peça ali e faz esse eixo da horizontal girar. Outra parte importante do motor é essa chavinha aqui, que é o intertravamento. Tem uma chavinha que a gente abre aqui e deixa o portão no manual, certo? Vou mostrar aqui no motor da Intelbras. Esse aqui é o motor da Intelbras. Você vê que a placa dela tem essa proteção aqui, que protege de entrar algum bichinho, algum inseto que causa a queima das placas. E aqui está o intertravamento da Intelbras, está aberto aqui. Quando eu puxo aqui, essa engrenagem externa aqui fica livre, certo? Aí a pessoa abre o portão com a mão. E quando trava aqui, essa engrenagem aqui trava e o portão fica no automático, só abre no controle. Aqui está a placa. No motor vão 3 fios: o comum, o de abrir e o de fechar. E aqui capacitor, cap, fase neutra, é onde a gente liga a alimentação da energia. Aqui tem outros bornes, BOT, GND. Na aula sobre placas aí a gente vai estar falando sobre esses bornes. Aqui tem uns botõezinhos para a gente configurar controle, fazer os ajustes das configurações. Tem relés, tem aqui o fusível. A gente vai ver alguma aula aí sobre a manutenção, sobre o fusível. Outro componente muito importante aqui é esse aqui, ó. Tá vendo esse fiozinho aqui, com um componentezinho aqui? Esse aqui é o motor da Intelbras, ó. Ele tem dois, um de um lado e o outro do outro lado. Esse aqui é o sensor fim de curso, que faz o motor parar, certo? Lá no portão, na cremalheira, a gente coloca um ímã, que eu vou mostrar aqui o ímã. E quando o ímã passa aqui na frente desse sensor, ele fecha o contato e diz para a placa parar, certo? Que ali é para parar. Então esse componentezinho aqui é que faz o motor parar. Na maioria dos motores,
o sensor fim de curso é dessa forma aqui, ó. Tem dois sensorzinhos, um de abrir, um de fechar. Mas na placa da Rossi, o sensor é diferente. Nós temos um sensorzinho direto na placa aqui, ó, que a gente chama de sensor Hall. Tem um nomezinho na placa ali, ó, Hall. Na outra placa tem dois sensores. O sensor Hall é só um sensor mesmo. Ele consegue saber qual lado que está fechando e qual lado que está abrindo através da polaridade do ímã. Beleza? O ímã, se vocês não sabem, tem uma polaridade, um lado negativo e outro lado positivo. O sensor Hall consegue identificar através dessa polaridade qual é o aberto e qual é o fechado. Aqui está um ímã. Todos os motores têm um ímã desse, bem parecido um com o outro. E o ímã é instalado um no início e o outro no final da folha do portão. Beleza? Ele que vai passar a informação aí para a placa, para o portão parar. Então ele passa aqui na frente do sensor, ele está fixado lá no portão, ó, lá na cremalheira. E quando a gente instala a cremalheira em cima aqui da engrenagem, ele vai passar exatamente aqui na frente do sensor, que vai fechar um contato e fazer a placa parar, fazer o motor parar. Esse aqui é o controle da Rossi. O motor Rossi só aceita esse controle aqui, mas ele funciona em alguns outros motores, beleza? E esse aqui é o controle da Intelbras, que eu tenho aqui em mãos agora. Nós vamos ter uma aula aí só sobre controle, para você entender qual pega em qual motor, para você saber configurar e você saber aí ganhar dinheiro vendendo controle de portão, coisa que vende bastante. Pessoal, eu estou com outro componente aqui, que é a cremalheira. Essa aqui é da Gari, uma cremalheira branca, para ser instalado em portão de alumínio, portãozinho branco, ficar aquela coisa bonita, discreta. O motor Gari, mas dá certo, esses motores de 400, 500 quilos, dá certo essa cremalheira aqui. E essa aqui é a cremalheira da Rossi. É importante você saber que elas são diferentes. Os dentezinhos dela aqui parecem, mas a gente faz bastante manutenção com cremalheira, que sempre quebra, certo? Ela que pega contato aqui com a engrenagem, ó. A cremalheira a gente fixa ela no portão, parafusando, arrebitando, soldando, e ela fica em cima dessa engrenagem externa do motor. Dessa forma aqui. Certo? E esses dentezinhos dela ressecam e quebram, principalmente se o portão for pesado. Então tem muita manutenção de cremalheira. E se o cliente não quiser trocar toda a cremalheira, você vai precisar ter a cremalheira certa para você substituir e ela encaixar uma na outra. Nas pontas dela aqui tem um encaixe, ó, certo? E também tem o parafuso aqui, que se você pegar uma cremalheira, você chegou na casa do cliente e está quebrada a cremalheira. Se você não tiver a cremalheira original daquele motor, você vai ter trabalho, ou você tem que trocar tudo, ou você vai ter trabalho que os furos não vão bater e você vai ter que ficar furando com a furadeira. Então, pessoal, esses aí são os componentes que a gente tem do motor.